as áreas de possível atuação do biólogo, a Nicole me convidou para falar sobre neurociências. Mas antes de entrar um pouquinho sobre o que é essa área da biologia e de outras áreas de ensino também, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até chegar na neurociências. Então, eu passei principalmente na citogenética e na imunologia, antes de eu chegar aqui em neurociências. Logo quando eu entrei na universidade, que eu sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas pela UFPA, eu também, assim como o Yuri ontem e o Erics hoje, entrei no ano de 2013. Só que acredito que eles dois são do bacharelado, eu sou da turma de licenciatura matutino. E logo quando eu entrei, eu tinha muito interesse pela área de genética. E na época tinha uma bolsa que era um programa, na verdade, chamado Jovens Talento para a Ciência. Aí eu, como calor empolgado, me inscrevi nessa prova, aí consegui uma bolsa. Aí eu precisava de um orientador para desenvolver um determinado trabalho, um projeto de pesquisa. E como eu tinha muito interesse por genética, logo no início do curso, eu estava procurando um laboratório em que eu pudesse trabalhar nessa área. Mas só o que eu conhecia é aquilo que a gente aprende no cursinho, né? Então, eu acabei indo realizar meu primeiro estágio no laboratório de citogenética. Só que foi laboratório de citogenética animal, localizado lá no Instituto de Ciências Biológicas, na Universidade Federal do Pará, no campus do Guamar mesmo. Nesse laboratório, que tem um dos professores, que é o professor Júlia, a professora Cleusa, e a professora Renata Noronha. Atualmente, ele já não está mais localizado lá no prédio do ICB. Ele está em outro prédio, mas ainda lá no campus do Guamá. Nesse laboratório, eu comecei a trabalhar com citogenética animal, que é uma área da genética que está estudando principalmente os cromossomos. Só que para você estudar os cromossomos, você precisa obter as células para avaliar os cromossomos, né, que vão estar presentes nas células. Lá eu aprendi algo que eu gosto muito até hoje, que foi trabalhar com cultura celular, que foi onde eu me apaixonei cada vez mais por células. Eu passava horas e horas visualizando as células. Deixa eu só verificar aqui um momentinho, que eu acho que deu problema. Não, tá ok. Eu passava horas e horas trabalhando com células, visualizando as células no microscópio. Isso sempre foi muito fascinante. Só que à medida que foi avançando no curso de graduação, eu sempre não tentava ficar tão fechada a esse primeiro contato, ao meu primeiro estágio. Eu aprendi bastante, mas aí teve um determinado momento que eu senti interesse em trabalhar com imunologia, e já sair um pouco da área animal e trabalhar com humanos, de fato. Foi quando eu mudei de laboratório, acredito que durante a metade da graduação, aproximadamente, e fui parar em um laboratório que está fora da universidade, que é localizado lá em Marituba, que é um laboratório de dermatoimunologia, que é coordenado pelo professor doutor Cláudio Guedes Salgado, que é um excelente laboratório, apesar de muitas vezes ser desconhecido pelos próprios alunos lá do Instituto de Ciências Biológicas. E lá, dentre as áreas que englobavam a imunologia, eu acabei indo trabalhar com uma determinada doença, que é a hanseníase. E lá eu tive a oportunidade de acabar tendo mais contato com o campo do que, no caso, quando eu trabalhava com a citogenética animal. Eu acabei indo mais para o campo. Só que nesse campo, diferente do que a gente está acostumado a falando de biólogos, né, que a gente imagina, principalmente animais, era o campo que eu interagia principalmente com humanos. Então, nós realizávamos muito visitas em casas, e durante essas interações, claro, tinha também os experimentos de bancada no laboratório, eu trabalhava com hemocultura, trabalhava com células sanguíneas, realizava testes in vitro, alguns in vivo também. E nessas atividades de campo, eu acabei interagindo cada vez mais com as pessoas. Isso foi despertando um interesse em buscar trabalhar com pessoas, mas fora da área de bancada também. Ainda nesse sentido, como
a minha formação era licenciatura, apesar de eu estar sempre presente nesses experimentos de bancada, voltada mais para a área experimental, durante a minha graduação também, eu buscava estar trabalhando essa questão mais pedagógica da minha formação. Então, eu sempre estava participando como professora voluntária de cursinhos, ou então aproveitando os meus estágios em docência, porque era algo também que eu sempre gostei. Então, eu sempre tive muita vontade de tentar unir essa parte laboratorial com a escola, com a sala de aula, com o ensino. Então, boa parte da minha iniciação científica foi experimental, foi em laboratórios mais voltados para essas atividades, mas sempre teve esse desejo. Aí eu me formei, eu continuei no laboratório localizado lá em Marituba, eu realizei o meu mestrado lá também no programa de Neurociências e Biologia Celular da UFPA, ainda trabalhando com imunologia, mas sempre participando em outros projetos que tinham um cunho voltado para a educação. Aí, quando chegou no doutorado, eu pensei bastante e estava pensando também ainda em continuar nesse mesmo programa, que é o programa de neuro, mas eu estava querendo encontrar algo que conseguisse conciliar e que fosse agradável para mim também trabalhar. Então, eu tentei unir tudo aquele aprendizado que eu consegui nos antigos laboratórios, porque é algo que a gente sempre tem que valorizar. A gente nunca vai para um local e sair de lá sem nada. A gente sempre sai enriquecido com conhecimento. Até que eu tomei a decisão, eu fiz a análise dos laboratórios, das linhas de pesquisas, na verdade, que tinham no programa, dos professores com que eles trabalhavam, tive uma conversa com o meu antigo orientador e fui em busca. Às vezes isso até é um pouco assustador para a gente que está na área, quando você faz uma mudança brusca naquilo que você vai seguindo. Mas é algo que eu sempre busco falar com as pessoas que estão começando na graduação, com calouros, ou quem está no primeiro semestre, primeiro ano do curso também, que é sempre bom você estar direcionado, mas busque assistir palestras de outras áreas. Às vezes você pode estar encontrando algo interessante em outras áreas também. Foi o meu caso, né? Mas já tem muitas situações também que a pessoa está na iniciação científica e segue na mesma linha durante o doutorado. Só que é importante também a gente falar que, apesar dessas áreas estarem aqui em evidência em determinado laboratório, elas acabam sempre estando conectadas. Você pode muito bem estar trabalhando imunologia dentro de neurociências, citogenética dentro de neurociências. Então, todo esse conhecimento pode ser compartilhado entre as áreas. Mas entrando no assunto em si, que é neurociências, que é o que eu estou trabalhando atualmente agora no doutorado, antes da gente entender como é que é essa área, a gente tem que estar lembrando, para quem, caso alguém não conheça, que a principal célula estudada é o neurônio. Então, o neurônio tem determinadas características, principalmente ele é formado por um corpo celular, como a gente pode ver aqui indicado, o dendrito, que são essas ramificações que saem do corpo celular. Ele tem um caminho que vai saindo aqui a partir do corpo celular, que ele é mais prolongado, que a gente vai chamar de axônio. E no axônio, no final dele, ele tem umas prolongamentos também, que é denominado terminal do axônio. E nesse axônio, vão ter outras células que vão estar formando o que nós chamamos de bainha de mielina, que vai ser muito importante para o impulso nervoso. Mas não aprofundando tanto, porque o principal dessa informação é que a gente entenda que neurociências a gente vai estar estudando uma célula específica, principalmente, que vai ser a célula neuronal. Aí isso vai servir de norte para sempre, para as diferentes áreas da neuro que você pode ter a possibilidade de trabalhar. Eu só vou estar sempre verificando aqui o celular, só para ter certeza que não está tendo nenhum problema. Então, a neurociências, o foco de estudo dela é o sistema nervoso, seja a nível funcional, anatômico, vai estar estudando o funcionamento desse sistema e como é que isso vai estar implicando na vida, no comportamento de determinado organismo, seja humano ou não. Lembrando que, geralmente, neuro é visto mais no final
curso, depende da grade curricular, né? De acordo com o organismo, vão ter suas especificações. Aqui está um pouquinho mais voltado para um sistema nervoso completo. Aí eu vou apresentar dois conceitos que é para simplificar o entendimento do sistema nervoso, porque ele pode ser dividido, organizado de diferentes formas. Essa divisão que eu vou estar apresentando é de acordo com a anatomia, que ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central, ele vai ser composto pelo encéfalo, sendo que esse encéfalo, como a gente pode observar aqui, ele está englobando o cérebro, propriamente dito, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, além do encéfalo, o sistema nervoso central, ele também abrange a medula espinhal, bem aqui, como a gente pode observar na figura. Sim, além disso, a gente tem o sistema nervoso periférico. Já o sistema nervoso periférico, como o próprio nome já está dizendo, é mais para a periferia. Esse daqui é o centro, e aqui a gente já tem o sistema nervoso periférico, que vai ser composto pelos nervos e pelos glândulos. Os nervos, eles vão estar sendo formados principalmente pelos prolongamentos dos axônios, que a gente mostrou anteriormente lá a célula neuronal, que aquele prolongamento mais longo da célula, é o que vai constituir os nervos. Os nervos são formados por fibras nervosas, que é outra denominação que podem ser encontradas. E essas fibras nervosas nada mais do que são os axônios dos neurônios, que vão estar fazendo uma conexão do sistema nervoso periférico com o central. Além disso, ele é composto também pelos glândulos. Os glândulos, os glândulos nervosos, eles são formados por corpos celulares de neurônios presentes no sistema nervoso periférico, porque tem os corpos celulares que vão estar lá no central. Então, quando tem corpos celulares aglomerados mais para a periferia, é o que vai estar constituindo esses glândulos. Então, com base na anatomia do sistema nervoso, a gente tem sistema nervoso central e periférico. A partir dessa base de neuro, que é a neurociência, é a ciência que estuda o sistema nervoso, de forma mais generalizada, a gente pode dividir em 3 grandes áreas de estudo, de possibilidades para se trabalhar com neuro, que é a neurofisiologia, a neuroanatomia e a neuropsicologia. Vocês podem encontrar outras subdivisões, mas essas são as mais gerais e simples de se compreender nesse momento. Temos a neurofisiologia. Na neurofisiologia, vai estar voltado mais para entender as funções do sistema nervoso. O que é que pode estar alterando uma determinada função, ou se eu modificar determinada função, vai ocorrer algo no organismo? Ou qual é o problema que esse organismo tem que não está funcionando adequadamente? Vai depender sempre da sua pergunta. E tem a neuroanatomia. Na neuroanatomia já vai estar voltado para uma questão mais estrutural, sendo que essa análise anatômica do sistema nervoso pode ser de forma mais microscópica, a nível da estrutura celular de fato, então de estruturas menores, ou macroscópica, como a gente vai ver posteriormente. Um exemplo. E na neuropsicologia já está voltada mais para entender as relações entre as funções neuronais, as funções que a gente observa, com as questões psicológicas daquele organismo, que vão estar influenciando no seu comportamento. Mas, de certa forma, essas áreas estão sempre interagindo entre elas. Depende muito da sua pergunta de estudo, do seu problema de estudo. Aqui, para trazer um exemplo de como a gente pode estar trabalhando essa questão da neurofisiologia, é a questão da entender a fisiologia da dor. Como a gente tem como principais células os neurônios no sistema nervoso, que existem outras células, então tem toda uma cadeia que leva com que o indivíduo perceba um sinal de dor, perceba que ele precisa ter uma reação de resposta para esse mecanismo, para o que a gente vai chamar de impulso doloroso. Então, a gente pode estar avaliando as fases dessa questão da percepção da dor
de diferentes formas. A gente pode estar avaliando se você silenciar determinado receptor em uma célula, se isso vai influenciar na percepção do indivíduo, se ele vai conseguir ou não retirar, por exemplo, os seus dedos que está passando próximo de uma chama, entre outras questões. Além disso, você também pode estar avaliando questões de, por exemplo, utilização de medicamentos, que podem estar atuando lá na região da fenda sináptica, que nós temos geralmente vários receptores que vão estar se ligando e desligando a uma determinada molécula. E quando você coloca você utiliza um determinado medicamento que pode estar se ligando a esse receptor, será que isso vai causar alguma alteração na função do sistema nervoso? Pode causar alguma alteração na percepção do indivíduo? Agora, em relação à neuroanatomia, um exemplo que a gente pode observar, a gente viu na apresentação anterior que o Eric estava falando sobre doenças neurodegenerativas. Aí uma delas é o Alzheimer. Quase não sai. No Alzheimer, a gente tem uma questão que acontece a morte de células, principalmente os neurônios. E isso faz com que diminua as conexões no encéfalo. Então, a gente pode fazer uma comparação a nível anatômico de um cérebro, de um encéfalo considerado normal, para um indivíduo com Alzheimer. Aí, por exemplo, aqui, nessa figura que a gente tem no fundo preto, a gente pode observar, aqui está escrito AD, é o indivíduo com doença de Alzheimer. A gente pode observar que nesse corte há uma atrofia do cérebro em relação do indivíduo em relação ao cérebro considerado normal. Então, a partir da neuroanatomia, você está conseguindo fazer uma comparação e estudar uma determinada doença a partir dessa análise. Aqui já é uma análise em nível mais macroscópico, mas você também pode estar analisando, por exemplo, a questão da apoptose de células, ver onde é que eu tenho maior nível de morte celular. Aí isso já vai ser uma análise mais microscópica. E para citar como exemplo da neuropsicologia, eu vou exemplificar ela quando eu entrar falando um pouco da linha de pesquisa do laboratório que eu faço parte atualmente, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Atualmente, eu estou fazendo parte do laboratório de neuroprocessamento. Esse laboratório ele fica no campus da universidade, aqui no Guamá, só que ele não está localizado no Instituto de Ciências Biológicas. Antigamente eu não conhecia ele, eu fui conhecer durante a minha pesquisa para entrar no doutorado. A gente chama ele de LabNep. Aí eu trouxe essa figura aqui, que é uma figura criada por uma das minhas colegas de doutorado, que é a Jéssica, que é um teor mais minimalista para a equipe do laboratório. E o que é interessante lá é que a gente são indivíduos de diferentes áreas. E da biologia, acredito que só tem 2 pessoas, eu e outra doutoranda. Mas os demais alunos são praticamente da engenharia, tanto que ele está localizado lá no ITEC. Então, são alunos de engenharia da computação, de engenharia elétrica, de engenharia biomédica, principalmente biomédica. Então, eu entrei no laboratório que está trabalhando com diferentes áreas que eu não conhecia, principalmente na questão de programação, de você desenvolver determinados experimentos a partir de códigos, de linguagens de programação, algo que eu estou aprendendo também com o pessoal do laboratório. Isso é outra questão que eu sempre gosto de falar com o pessoal que está começando, que a gente tem sempre que estar buscando aprender as coisas no laboratório com as outras pessoas. Às vezes a gente sente um pouquinho de vergonha de perguntar, de querer chegar com outra pessoa e falar, você pode me ensinar isso? Algumas pessoas têm receio, principalmente nesse começo, de perguntar se você pode ajudar, se aquela pessoa vai se sentir incomodada ou não. Só que isso é muito importante. Por exemplo, eu no doutorado, eu passei por vários laboratórios, aprendi várias coisas, mas eu preciso muito fazer isso agora, porque os meus experimentos, tem alguns experimentos bem simples de se realizar, mas que eles precisam ser organizados em determinado programa. Então, eu preciso do conhecimento da galerinha de outras áreas, que é bem diferente da biologia. Então, isso está sendo um desafio bem legal.
E eu tô aprendendo muita coisa também. Eu sempre, na verdade, acredito que essas questões de programação, de lógica de programação, é muito interessante para a galera da biologia. Porque, pelo que eu já estava analisando, aprendendo com o pessoal no laboratório, tem muitas questões que eu realizei em outros experimentos antigamente que poderiam ter sido facilitadas se eu pensasse nessa perspectiva. Então, é sempre bom a gente estar aprendendo com a galerinha de outras áreas. E dentre as áreas do laboratório, tem a que eu estou trabalhando atualmente, que é a da neuroeducação. A neuroeducação, ela vai entrar como exemplo de dentro lá daquele grande campo da neuropsicologia. Opa, aqui, só um instantinho. Dentro da neuropsicologia. Então, a neuroeducação, ela, apesar de estar dentro desse grande campo, ela já é uma fusão de diferentes áreas com a neurociência, além da psicologia, que vai estar voltada para o entendimento do cérebro e do comportamento, tem a questão pedagógica e a da neurociência, que é do funcionamento do sistema nervoso. Então, aqui eu consigo explicar para vocês aquilo que eu falei lá no início até eu chegar na minha trajetória em neurociências, que é como eu estava tentando organizar a questão pedagógica do meu curso, estudando células, e ainda no programa de neurociências, que é o programa que eu tinha interesse ainda em continuar. Fora de abranger também uma outra área super interessante, que é a psicologia. Então, a neurociência, ela me possibilitou isso, onde a gente vai estar estudando principalmente a mente, o cérebro, e como isso está relacionado com a educação. De acordo com a vertente, você vai estar procurando melhorar determinada técnica, ou então forma de ensino, dependendo da terminologia, né? Que cada canto tem uma terminologia que eles consideram mais uma terminologia que eles consideram mais adequada de utilizar. Mas de forma geral é isso. Na neuroeducação, eu vou estar abrangendo essas três grandes áreas e buscando utilizar a neurociência para melhorar a educação, de forma mais sucinta. E dentro da neurociência, a gente pode estar estudando, por exemplo, a leitura. Acredito que vocês podem ter observado lá na chamada que uma das palavras-chave é a leitura. Aí que é interessante sobre a leitura é que ela surgiu há aproximadamente cerca de 5.000 anos. Só que isso, na escala evolutiva, na escala da história humana, no caso, é algo muito recente. Ela surgiu, os primeiros indícios, na verdade, foi na Mesopotâmia, onde há relatos de que os indivíduos nessa época conseguiam realizar escritos, gravuras. Então, ela é algo recente para o ser humano. Isso vai trazer implicações na questão do nosso cérebro, principalmente lá no córtex, como a gente vai observar mais para frente. Uma outra questão interessante surgiu mais recentemente, mas a gente fala, mas a maioria das pessoas sabem ler, tem aquela questão, é muito comum a gente encontrar subdivisões entre indivíduo alfabetizado, analfabeto funcional. Só que é assustador a gente observar que ainda, mais recentemente, esse dado é de 2016, mas é o mais recente, pelo relatório da Unesco, que no mundo a gente ainda tem 750 milhões de jovens e adultos analfabetos, sendo que essa faixa é a partir de 25 anos de idade. É a partir de 25 anos. Então, isso ainda é assustador. Na verdade, eu errei bem aqui, a partir com mais de 15 anos. Isso é assustador, observar que muitas pessoas ainda são analfabetas, porque isso traz uma série de implicações sociais para esses indivíduos. Aí entra um pouco da questão da leitura para a sociedade, da importância da leitura para a sociedade. Mas, para a gente entender como é que a neurociência vai estar trabalhando essa questão da leitura, a gente tem que pensar sobre o córtex cerebral. O córtex cerebral, quando a gente pega a questão do cérebro, ele pode ser dividido a partir, como a gente pode observar nessa imagem aqui, em substância cinzenta e substância branca. A partir da imagem, a gente vê que essa região mais clara
bem aqui pela setinha, é a substância branca e a cinzenta é essa mais escura. O córtex vai ser a camada mais superficial dessa região da substância cinzenta. Bem, aqui a gente pode ver aqui no nível mais macroscópico, microscópico, na verdade, amplificado. Aí esse córtex é composto pela substância cinzenta, sendo que ele apresenta regiões que a gente vai denominar de sulco e outras regiões que a gente vai chamar de giros. E qual é a importância do córtex? O córtex ele é extremamente importante para a questão funcional do nosso cérebro, porque ele é composto pela substância cinzenta, ele é constituído pelos sulcos e pelos giros, mas ele apresenta uma organização funcional. Essa organização funcional, ela está composta em determinadas áreas, onde cada determinada área está voltada para uma determinada função do indivíduo, portador desse cérebro. Então, a gente tem áreas direcionadas para a questão visual, áreas direcionadas para questões auditivas, para questões motoras, só que é sempre importante falar que está tudo conectado. Então, a área visual vai ser importante, por exemplo, para a questão motora, em alguns casos, vai ser importante também para a questão auditiva, etc. Para a gente, pensando na leitura, a área visual vai ser extremamente importante. Só que como a leitura ela é algo mais recente na história evolutiva, aqui mais especificamente do ser humano, o nosso cérebro ele não teve um tempo adequado para desenvolver uma área específica de leitura. Então, você não tem uma área, por exemplo, a linguagem, ela tem uma determinada área no nosso cérebro, porque a gente vai conseguir, se o ser humano for estimulado, ele vai conseguir falar, mas não necessariamente ele vai conseguir ler e escrever, porque isso precisa ser ensinado a ele. Tem umas outras questões que implicam nesse mecanismo também, mas de forma geral, por exemplo, a fala tem uma determinada área no nosso córtex, tem uma área específica no nosso córtex, e a linguagem, por ser mais recente, o córtex não teve tempo de desenvolver uma área específica para a leitura, certo? Só que existe uma teoria que é da reciclagem neuronal, onde eu vou estar utilizando uma determinada área que estava voltada para uma determinada, várias vezes determinado, para uma determinada função, e vou utilizar essa área para tentar trabalhar a questão da leitura. E o que se utiliza muito, principalmente, é a área visual da forma da palavra, que já foi identificada por diferentes trabalhos e que está aqui na via visual. Aqui a gente pode ver com mais detalhes. No córtex, a gente tem aquelas áreas que mostrou anteriormente, e tem um córtex visual, onde a gente tem dois tipos de vias, a via dorsal e a via ventral. Para a questão da leitura, nós destacamos a área visual da forma da palavra, porque justamente o indivíduo vai precisar olhar aquela palavra para poder ler, para poder aprender a escrever. Então, é o primeiro contato que ele tem com a leitura, é nesse sentido, por isso esse destaque. E isso acontece na via ventral visual, que é essa daqui que a gente pode observar pelas setas verdes. Aqui. Mas como a gente falou anteriormente, existe aquela questão da reciclagem neuronal. Então, essa área não é só para a leitura. Essa área, originalmente, é a área voltada para a percepção de faces, que é quando essa percepção de faces está voltada, por exemplo, quando o indivíduo consegue reconhecer um determinado rosto. Fala, esse rosto é familiar, aquele rosto não é familiar. Esse rosto é dessa forma. Não, esse daqui é diferente desse primeiro rosto que eu observei. Então, a partir disso, podem se fazer diferentes estudos para observar se essa área ela está mais voltada para a percepção de faces
ou para reconhecimento de letras, por exemplo. A isso você pode estar realizando ressonância magnética, onde você vai estar atribuindo determinados estímulos, como a gente pode observar aqui nessa figura, nessas fotos aqui com fundo preto, a gente tem regiões com diferentes colorações. Aí são regiões que estão marcando determinados estímulos que esse indivíduo foi exposto, e aqui está mostrando que essas áreas estão ativas. Por exemplo, tem ativação em vermelho, quando ele está observando uma face, ativação em amarela, quando ele está observando uma determinada simbologia, etc. Ativação em verde, quando ele está observando apenas palavras. Então, você pode estar analisando se essa determinada área ela vai estar mais estimulada para a percepção de faces ou para a percepção de palavras. Será que indivíduos alfabetizados, eles conseguem ter uma ativação maior para palavras nessa região e uma menor para face? Será que está tendo uma substituição em determinada área? E que isso pode estar ajudando no processo educacional. Certo? Aí sempre lembrando também que isso tem conexões com as outras áreas. E que essa questão da percepção de faces, também é importante falar, é importante para a adaptação e outras questões, como até mesmo resposta de fuga do indivíduo. Aqui eu trouxe, acho que eu estou falando muito rápido, eu trouxe um exemplo, na verdade já está caminhando para o final, eu trouxe um exemplo de um experimento bem simples que vocês podem estar repetindo. Aí ou depois, em outro momento que vocês estiverem assistindo o vídeo, que é um experimento de fluência leitora. Ele é bem simples, ele é chamado de teste de Closer. Você pega um determinado texto, pode ser maior, tem vários disponíveis na internet que vocês podem estar procurando fazer. Aí eu trouxe aqui só um trecho do texto A Princesa e a Rã, de Luiz Fernando Veríssimo, que fala: era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, tananã, tananã, tananã. Aí, com um determinado texto, você pode mostrar para um indivíduo, e ele pode ler uma primeira vez, e depois disso, você vai mostrar esse texto com uma remoção de palavras. Aí, esse indivíduo vai precisar completar essas palavras. Uma outra forma de aplicar ele também sem que ele faça essa leitura prévia, mas geralmente ele faz essa leitura prévia. Aí, a partir dessa leitura de um determinado texto, você pode estar avaliando os níveis de leitura desse indivíduo. Isso é muito interessante também para você avaliar aquelas pessoas... Ops, tivemos uma interferência aqui. Os níveis de leitura. Para aquelas pessoas que são alfabetizadas, que dizem, não, eu sei ler, mas como é que está esse nível de leitura desse indivíduo? Então, esse nível de leitura ele é estabelecido pelas taxas de acertos. Então, quando você tem uma taxa maior ou igual a 44%, você considera um nível de frustração, porque ele está apresentando uma baixa compreensão leitora, porque ele não conseguiu completar o suficiente daquelas lacunas. Claro que é um texto maior do que eu mostrei para vocês. Quando você acerta entre 44% a 57%, acima de 44%, na verdade, até 57%, você considera que o indivíduo tem um nível de leitura instrucional, ou seja, ele apresenta uma compreensão suficiente, mas em algumas situações ele vai precisar que alguém faça um auxílio externo para que ele consiga entender determinado texto que ele vai estar avaliando. Por exemplo, eu tenho um texto que está falando sobre um assunto sobre Covid. Então, pode ter alguma questão lá, ele vai ler aquilo, vai estar observando, se for um texto que fala, não se vacine, aí tá, se ele compreendeu lá que tem vários argumentos que não precisa ser vacinado, certo? Mas será que é isso mesmo? Isso daqui é um indicativo de que o indivíduo provavelmente não vai parar para refletir sobre aquilo que ele está lendo. Será que realmente eu não preciso me vacinar? É um indicativo, né? Não quer dizer que ele realmente vai fazer isso. Quer dizer que ele consegue ler ao ponto de compreender, saber que ele pode completar com aquelas palavras, mas não necessariamente que ele vai estar raciocinando em cima daquele texto. Ou seja, ele precisa que, às vezes, que alguém auxilie. Aí, nesse caso, é muito importante também para a questão de sala de aula, que aí entra a questão do professor.
Será que meus alunos estão entendendo os textos, os comandos das questões que eu estou passando? Eles estão entendendo os textos que estão contidos nos livros didáticos? Eles estão conseguindo realmente assimilar? Agora, quando esse nível da taxa de acertos for superior a 57%, a gente já considera que é um nível de leitura independente, que o indivíduo está conseguindo realizar a sua compreensão leitora, que ele não vai estar precisando de um auxílio externo, necessariamente, né, que ele teria essa capacidade. Então, isso é um teste bem simples, mas que você pode estar aplicando, você pode estar utilizando esse teste comparando, por exemplo, com a ressonância magnética, a gente viu uma figura exemplificando. Aí você pode estar vendo, por exemplo, deixa eu ver, a maioria dos indivíduos que não apresentaram uma ativação naquela área lá visual da palavra, essa ativação foi bem baixa, eles apresentam um nível de leitura de instrucional para frustração. Então, será que essa região está mais voltada, então, para a percepção de faces do que da leitura nesse indivíduo? Então, tudo isso pode ser avaliado e comparado. Aí foi mais um exemplo que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver aqui. Já está finalizando. Eu trouxe também essa frase que ela foi muito importante para mim na graduação e acredito que em qualquer momento da nossa vida acadêmica, independente do nível que você se encontra. Eu falei algo bem básico para vocês, porque a minha preocupação é que vocês despertem interesse e que a partir daqui busquem saber mais sobre neurociências. Então eu trouxe uma frase do Sagan, que é: em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Em algum laboratório, você vai estar lá distraído e a qualquer momento você pode descobrir alguma coisa. Só que a gente tem que sempre manter a nossa curiosidade. E uma vez, eu escutei de uma amiga, que na época ela estava, acho que indo para o mestrado, ainda era iniciação científica, mas eu já estava quase no TCC, na verdade. Ela me falou que eu tinha alma de caloura. E isso ficou muito marcado, porque falava, caloura é empolgado. Eu falo, nossa, isso é ótimo, a gente tem que sempre manter a nossa empolgação, principalmente em tempos difíceis para a ciência, em tempos de negacionismo. Se a gente não tiver essa empolgação, essa curiosidade, quem é que vai ter? Quem é que vai mostrar para as pessoas que a ciência é importante, que a biologia é importante, que as outras áreas são importantes? Então, que a gente nunca perca esse fôlego e que quando a gente perder, a gente possa conseguir recuperar ele depois. Então, com isso, eu gostaria de agradecer. Eu deixei o meu contato, meu e-mail aqui, eu estou sempre visualizando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, críticas que são sempre bem-vindas, vocês podem estar entrando em contato. Eu também queria agradecer a Nicole por esse convite, que está sendo um aprendizado, esse novo meio de comunicação para mim, acredito que para a maioria das pessoas. Então, meu muito obrigada e também para os outros colegas biólogos que estão participando. Então, desejo uma boa noite para todos. Obrigada.